Efésios capítulo 5, no verso de número 18, diz assim: e não vos embriagueis com o que, gente? Por que vocês falaram tão baixinho assim? Pode falar vinho, né? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos de quem? Do Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Obrigado, Deus, pela Tua presença. Igreja, diga comigo assim: Espírito Santo, fala ao meu coração. Toca na minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a palavra de Deus está dizendo para que, ao invés de você se embriagar com vinho, se encher de vinho, ele fala assim: se enche do Espírito Santo. Amém? Não? E ele está dizendo assim: não sejam vencidos ou dominados pelas coisas do mundo. Porque o vinho, ele está aqui representando, o vinho tem vários significados na Bíblia, bons inclusive, mas aqui a conotação dele é muito negativa, porque está implícito no texto da embriaguez, do excesso, e o vinho aqui está representando o mundo. Então ele está dizendo: olha, gente, não sejam dominados pelo mundo, mas sejam cheios do meu Espírito Santo, porque o mundo quer te dominar, e o príncipe deste mundo quer te possuir, mas eu quero habitar, diz o Senhor, diz o Espírito Santo, eu quero habitar e encher o seu coração. Na nossa vida tem muitas áreas na nossa vida, nós somos um mundo, o nosso mundo interior é muito grande, e todos nós temos muitas áreas da nossa existência, da nossa vida, e às vezes nós tivemos uma experiência com o Senhor, e o Espírito Santo, ele tem acesso a determinadas áreas, a determinados compartimentos da nossa vida, mas há compartimentos que nós determinamos e não queremos que o Espírito Santo entre, e é muito comum isso acontecer, mas isso é muito ruim, porque quando ele está falando aqui, enchei-vos do Espírito Santo, ele está dizendo: olha, todas as áreas da sua vida devem estar cheias, devem estar com as portas abertas, para que o Espírito Santo entre e ele faça algo maravilhoso aí na sua vida. Amém? Não? E eu me lembro que tinha uma área da minha vida que eu não queria que o Espírito Santo entrasse, e quando eu não quero que ele entre, ele não entra. Amém? Não? Quem entende isso? O Espírito Santo é educado, né? Ele não arromba a porta, ele não entra pela janela. Quem faz isso é o ladrão, é o diabo. Mas ele só faz quando eu convido. Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados. Ele faz um convite: quer vir a mim? Então eu te alivio. Não quer vir a mim? Então ande pesado, que é o que ele não quer. E eu lembro dessa área da minha vida, em que eu tinha um sério problema com o meu pai, devido a uma série de circunstâncias dentro da minha família. E aí, no momento lá, eu identifiquei que eu coloquei meu pai numa determinada área da minha vida, eu fechei a porta, tranquei, e não queria mexer naquilo, porque eu sabia que se eu mexesse naquilo, aquilo ia me trazer o quê? Sofrimento. Ia me trazer desgaste. Eu ia sofrer com aquilo. Então, todas as vezes que nós não queremos mexer numa área, é porque aquela área precisa ser mexida. Alô? Quem ouviu aí? Está entendendo? Essa área eu não quero mexer. Tem gente que era financeira, é área frágil, não pode falar em dinheiro, porque a pessoa descontrola. Aí eu resolvi abrir essa porta da minha vida, e o Espírito Santo educadamente entrou, logicamente mexeu, houve sofrimento, mas houve cura, né? Às vezes a gente tem alguma coisa no nosso corpo físico, inflamou, aquela é a área que você menos quer que alguém toque, sim ou não? Você está lá com alguma coisa, está inflamado, mas é justamente aquela área que precisa ser o quê? Tocada, senão ela vai contaminar todo o seu corpo. Eu me lembro que eu tive uma ferida muito grave aqui na minha perna, era uma ferida pequenininha assim, mas ela foi infeccionando toda a minha perna,
Todo o meu, aqui, a panturrilha aqui ficou totalmente endurecida. E aí tinha que mexer, inclusive eu andava mancando, não conseguia mais pisar. Né? E antigamente as coisas falavam, não, coloca aí álcool com fumo, né? Que funciona. Quem usou álcool com fumo aqui? Né? Misericórdia, né? Meu Deus do céu. Coloca aí, sei lá, não sei o quê. E o negócio já foi infeccionando, aí vamos para o hospital. E aí, eu não queria que mexesse aonde, gente? Na minha perna, porque ela estava sensível e dolorida. Eu me lembro que eu não conseguia andar muito até, já estava num ponto complicado, né? E aí o médico foi lá, aplicou uma injeção e pega, não? E não pega. E aí teve que abrir meio que a sangue frio. E minha mãe do meu lado, né? Ei, mãe é uma benção, né? Calma, meu filho. Né? Sofrendo comigo ali. E eles apertando aquilo, enfiando o trem lá dentro do buraco, né? E apertando, e aquilo foi saindo. Não deu ali uma semana, já estava bom. Doeu, mas foi curado. Diga para o teu irmão assim, abre as recâmaras da sua vida nessa noite. Oh, estou falando bonito, hein? Hein, Pianovski? Eruditamente. Abre os lugares que você não quer. Deixa o Espírito Santo entrar aí nessa noite. Deixa ele te encher. Amém, queridos? Embriagar fala de você embebedar, de você ser tomado pelo álcool. Fala de perda de lucidez. Quando ele fala, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, a palavra dissolução é libertinagem, ou a liberdade sem bom senso. Eu uso a minha liberdade para me destruir, não tenho bom senso. E quando eu estou tomado com essa bebida, com esse álcool, eu falo, eu ajo de forma descontrolada. Muitas pessoas já causaram a morte de outros devido à embriaguez. Há brigas, desavenças, lares destruídos, imoralidades, e aí a dependência, um vício, desse vício, aí torna-se um problema sério na sua vida, e você não consegue mais viver sem aquilo. Queridos, o Espírito Santo, ele veio para nos libertar de todas as coisas, de toda a dependência de coisas do mundo. O vinho fala daquilo que escraviza, o Espírito Santo fala daquilo que liberta. Amém? Não? O vinho fala daquilo que traz uma falsa alegria, uma alegria passageira. O Espírito Santo, ele te dá uma alegria permanente. O vinho é aqui desse mundo, mas o Espírito Santo é do céu e te leva para a eternidade. O vinho destrói e o Espírito Santo constrói. Porque o Espírito Santo quer fazer isso. Só que nós temos que nos expor a Ele. E essa talvez é a quarta ou a quinta mensagem que eu estou pregando sobre o Espírito Santo. Vou continuar falando. Porque muitas vezes não temos muita dificuldade de entender Jesus. Jesus, aquele que veio, morreu, como falamos hoje, ressuscitou o terceiro dia. Ele nos liga ao Pai. Amém? Não? Ele é o nosso mediador. Sem Ele nós não vamos ao Pai. É o nosso amigo. Entender quem é o Pai, a outra pessoa da Trindade, ou a expressão desse Deus maravilhoso, que se expressa de três formas. Você também não tem dificuldade, às vezes tem alguma dificuldade, porque o Pai não foi muito bom, então se relacionar com Deus Pai, aquela dificuldade. Mas quando falamos do Espírito Santo, há uma certa dificuldade, porque é Ele que está aqui, amém? Não? Deus está aqui através do Espírito Santo, amém? Não? Deus habita em você, porque o Espírito Santo, um dia você convidou o Espírito Santo para entrar no seu coração, amém? Então Deus está aí. Mas nós temos que entender a expressão desse Deus, que é expressa pelo Espírito Santo que está conosco aqui, nessa noite, que vive conosco, que é o nosso amigo, que está ao nosso lado a todo instante. E Ele quer dizer assim, eu quero te encher da minha presença. Não ande com áreas da sua vida, ou parcialmente. Se vala de mim, porque eu estou aí. Amém? Não? Enchei-vos do Espírito Santo. Interessante, você não precisa abrir. Se quiser anotar, em Provérbios capítulo 23, no 29, escuta só, olha aqui.
Preste atenção. Ele fala assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas, as brigas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho. Irmãos, não está errado a questão do vinho, desde que seja de uma forma muito moderada. E eu recomendo que você tome muito cuidado. Mas aqueles que se demoram, aqueles que se assentam no bar e se demoram diante de uma garrafa de bebida alcoólica, que se demoram a beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, está aqui Provérbios capítulo 23, verso 31 agora: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. O álcool, o excesso de álcool tem sido o elemento destruidor de muitas vidas. Sexta-feira parou um homem aqui à frente. Ele deitou ali, uma coberta. A hora que eu entrei, ele acordou, falou alguma coisa estranha, percebi que ele estava alcoolizado. E ele diz assim: se eu preciso de ajuda, se você precisa de ajuda, eu quero te ajudar. Aí eu liguei para o Adalberto. O Adalberto falou: eu não estou podendo agora, vou ligar para o meu filho, ele vai passar aí e vamos ver o que nós vamos fazer com esse homem. Eu perguntei para ele: você está com fome? Ele falou: estou com fome. Vem aqui, preparamos um pão, café, demos para ele, e aí ele começou a falar coisas esquisitas, dizendo coisas que não tinha nada a ver, ficando bravo comigo. Estava ajudando ele, mas porque ele estava debaixo de uma ação maligna e do poder do álcool. E ele fala: eu sou da rua e fico na rua, sou trecheiro e fico no trecho. Existe um espírito que está por trás disso. Mas ele diz: enchei-vos do Espírito Santo, para que você não possa ser cheio de alguma coisa que vá te destruir. Presta atenção, irmãos, no que o Espírito Santo está falando. Quando nós não somos cheios do Espírito Santo, nós vamos ficar cheios de uma outra coisa. Se não estamos cheios de bondade, esse lugar não fica vazio. Se não estamos cheios de amor, cheio da graça de Deus, cheio de palavras boas, nós vamos estar cheios de uma outra coisa. Podemos ter uma educação muito bem feita em nós, mas nós não conseguimos agir constantemente dessa forma. É interessante que lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 homens, sobre a igreja primitiva, e eles começaram a falar em línguas, e daqui a pouco alguns começaram a zombar e falaram assim: esses homens estão embriagados, agora na terceira hora do dia, às 9 horas da manhã, esses homens estão embriagados. Aí Pedro pega a palavra e fala assim: esses homens não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é a profecia de Joel. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens profetizarão, os vossos velhos sonharão, e assim por diante. E ele dá toda uma profecia, dizendo do que o Espírito Santo iria fazer lá no futuro, e que está acontecendo em Atos, e que está acontecendo até hoje. Talvez é por isso que ele pega a figura aqui do vinho, e diz: não se embriague com vinho, mas encha-se do Espírito Santo. Amém? Não. O Espírito Santo está aqui para te encher. E eu quero falar nessa noite sobre 3 manifestações, ou 3 maneiras, ou como 3 maneiras que eu demonstro, evidencio que eu estou cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos lá? Primeira maneira, versículo 19 aí de Efésios capítulo 5. Diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Olha aqui para mim, queridos. Nós sabemos se uma pessoa está cheia do Espírito Santo quando ela abre a sua boca, quando ela fala. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 12, que a boca fala do que está cheio o quê? Então quando eu falo é porque isso está no meu coração. Irmãos, a gente às vezes estamos irados, e falamos aí para os cotovelos às vezes que estamos irados. Mas a Bíblia diz que a nossa palavra
ordineiramente, constantemente, cotidianamente, demonstra quem nós somos. Quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Ouça o que ela está falando. Ouça como ela está falando. E você vai saber se ela está cheia do Espírito Santo ou não. Porque esse mesmo texto de Mateus capítulo 12, Jesus falando para os fariseus, ele diz assim: porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás o quê? Condenado. Irmãos, as minhas palavras demonstram quem eu sou. As minhas obras demonstram a minha fé. Eu vou provar aquilo que eu sou por aquilo que eu falo, da maneira que eu faço determinadas coisas. E muitas vezes, por estarmos vazios do Espírito, ou não darmos vazão a Ele, ou não alimentarmos essa chama do Espírito Santo em nós, em oração, leitura da palavra, em devoção ao Senhor, o Espírito começa a se apagar em nós, como aquelas lâmpadas das 10 virgens, começou a apagar. E aí começou, porque estava faltando azeite. E quando nós não alimentamos essa chama, ela perde a força. E aí nós começamos a falar da forma carnal e não pelo Espírito Santo. Porque por isso que ele diz: seja cheio do Espírito Santo. Enchei-vos. É uma ordem, não é um pedido. É uma ordem. Ele está dizendo: meu filho, minha filha, ser cheia. Isso é uma ordem minha, por você mesmo, para o seu bem e para o bem daqueles que te rodeiam. As palavras, elas podem dar vida ou elas podem matar. As palavras têm poder. Por isso, se você der uma olhadinha aí, volta um pouquinho uma página, pelo menos na minha aqui, no versículo 3, ele fala assim: 5:3, mas a impudicícia é sem pudor, e toda sorte de impureza e cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Não fale, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Chocarrices são brincadeiras inconvenientes, piadas, irmãos. Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Conversações que não levam a lugar algum. Tem pessoas que quando você se aproxima dela, ela te anima, ela te fortalece. Amém? Não? Você sente isso? Algumas pessoas falam assim: essa pessoa tem uma boa energia. Não, irmão, não é energia, é o Espírito Santo. Amém? E você fala, você sai animado, porque as palavras, boas palavras curam, diz lá em Provérbios. Palavras de bênção, palavras de elogio, curam as palavras. E ele diz assim, aí no capítulo 5, ele fala assim: olha, as palavras da sua boca, você deve falar com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. É isso que o Paulinho, pelo Espírito Santo, estava falando. Gente, vamos cantar a nossa vida, vamos cantar as nossas vitórias, vamos chorar os nossos problemas, mas vamos declarar sobre ele a vitória do Senhor. Todos os salmos, irmãos, todos os salmos, às vezes ele começa numa lamúria, numa dificuldade, um salmo depressivo, mas lá no final ele fala: mas eu sei que o meu Senhor vive, Ele é vitorioso, e eu sei que Ele pode todas as coisas. Ele fala da alma ferida, ele fala dos inimigos que estão vindo contra ele. Aquele que comia do meu prato, do mesmo prato, se virou contra mim, fazendo alusão ao próprio Cristo, profeticamente falando. Mas ele termina: mas eu sei quem é o meu Deus, Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza. Irmãos, isso é um cântico. Ele fala assim: muda a sua retórica, muda a sua maneira de falar, muda, chega de reclamações, chega de murmuração, porque o tempo de cantar chegou. Amém? Não? Salmos é isso, todos os salmos é isso. Ele está cantando ao Senhor. Cante ao Senhor. Sabe, irmãos, Deus não está preocupado com a sua afinação, Deus está preocupado com o nosso coração. Amém? Não? Pastor, quando eu canto no chuveiro, nem o sabonete aguenta, mas Deus quer ver o teu coração. Cante ao Senhor,
Em nome de Jesus, abra a sua boca, coloca louvores na sua casa, glorifique a Ele em nome de Jesus. Amém? Não? E ele fala assim, de que eu enxergo através do meu coração. Amém? Não? Se o meu coração está doente, a minha maneira de ver está doente também. É a pessoa que enxerga tudo negativo. Hoje de manhã estava um belíssimo sol aqui fora. Eu falei, tem gente que acorda e fala, Deus, muito obrigado por esse sol, que maravilha. Daqui a pouco começa a chover e fala, Deus, obrigado pela chuva. Aí começa a ventar, fala, Deus, obrigado pelo vento, obrigado pela noite. Mas tem gente que olha e fala assim, mas que sol, hein? Aí ele olha para a chuva e fala assim, mas precisava chover bem agora? Aí começa a ventar, fala, está despenteando meu cabelo. Nunca nada está bom, a esposa não está boa. Talvez a esposa não sabe qual foi o último dia que o marido falou assim, você está uma beleza, minha filha. Você é uma bênção. Fala aí, Chicão. Já deu uma piscada ali para a Paty, que piscada 46, né? É 46? Irmãos, qual foi a última vez que nós elogiamos alguém? Porque a gente só fica vendo as nossas mazelas. E não olha o outro e fala, cara, você é uma bênção. Você é uma bênção. Mas só enxergamos o negativo na vida do outro. Só o negativo. Sabe, irmãos, eu olho essa roda aqui, tem mais vidro do que o apoio. O apoio é desse tamanho assim, ó. Tem gente que esquece todo isso aqui e só fica olhando e centrado no negativo. E aí o casal vem e se assenta aqui e ela fala assim, pastor, não aguento mais. Ela só vai falar o quê? Só negativo. Eu falei, mas não tem nada de bom? É, pastor, tem, mas por que você casou então com ele ou com ela? Não, é porque naquele tempo, que tempo que é esse? Queridos, tem coisas boas para ser elogiadas. Amém? Não? O nosso país é uma bênção em nome de Jesus. O teu vizinho que anda com salto alto lá no teu apartamento é uma bênção. Eu tenho uma lá, é uma bênção. Ela me trata, é uma bênção. Trata a minha tolerância, o meu amor, meu carinho por ela. Amém? Não? O sujeito que fala mal de você e quer puxar o teu tapete, Deus quer usar, irmãos. Às vezes Deus permite que algo negativo aconteça para você chegar às pessoas. Estava falando hoje de manhã. Um dia alguém foi internado e ele precisava receber uma palavra. E eu dei o exemplo aqui. Aí nasceu uma erisipela na perna do pastor Marcos. E ele foi cair justamente onde? No quarto do homem. O que ele fez? Falou do amor de Deus. O cara se converteu, curou, foi embora para casa. Só foi para ir lá salvar a pessoa. Às vezes nós ficamos murmurando tanto que nós não entendemos o que Deus quer por trás de todas as coisas. O que Deus tem por trás disso? Já perguntou? Não? Então é hora de elogiar, é hora de abençoar, é hora de não agredir, de fortalecer as pessoas, de dar uma palavra de alegria. Colossenses capítulo 4, ele fala assim, as vossas palavras sejam sempre agradáveis, temperada com sal. O que é uma palavra temperada com sal? Não é você concordar com o erro do outro, não é você dizer, você está certo, tal, estou fumando maconha, você é agradável, é legal, cara, fuma mesmo, tal. Que é isso? Isso é você ser agradável e trazer uma palavra de paz para a pessoa, de vitória. Cara, você vai vencer isso. Isso é uma dependência, existe um buraco dentro de você que está sendo preenchido por isso. Por isso que ele fala, não se embriague com o vinho, porque quando eu me embriago com o vinho é porque está faltando alguma coisa em mim, alguma estrutura interior, que só o Espírito Santo pode suprir. E quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não preciso de outras coisas. Amém? Não? Deus quer usar você, as suas palavras, elogie, abençoe em nome de Jesus. Deus quer te usar, temperada com sal, fala daquilo que influencia, que muda o sabor. Você entra numa rodinha, está todo mundo malhando alguma coisa e falando mal, e você entra com uma palavra temperada com sal. E você vai trazer uma coisa boa naquele lugar.
Jesus, ele entrou em muitos lugares, mas onde ele entrava, as palavras de Jesus mudavam o ambiente, porque era temperada com sal. Amém? A segunda coisa que ele fala aqui, a segunda evidência de você e eu estarmos cheios do Espírito Santo, está aqui no versículo 25, capítulo 5, 20 de Efésios, dando sempre o que, igreja? Não ouvi. Dando sempre o que? Graças por algumas coisas. Diga assim comigo, é por tudo. A nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, não? Como é que eu posso dar graças por tudo? Quando eu estou cheio do Espírito Santo. Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Porque Romanos capítulo 8, 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que ele fala, dê graças por tudo. Ora, ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, o que, gente? E depois, segundo lugar, chamados ou estão dentro do seu propósito. Eu estou dentro do propósito de Deus, eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja, eu estou no tempo de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, então eu estou dentro do propósito de Deus, e eu amo a Deus. Quem ama a Deus, diga amém. Amém. Eu amo a Deus. Então, meu Deus, isso que está acontecendo vai ser bênção para a minha vida. Ela coopera para o meu bem. Deixa eu te perguntar aqui, seja sincero, as maiores lições que você teve na vida foi quando tudo deu certo ou quando as coisas começaram a dar errado? Porque quando dá tudo certo você não aprende, mas quando as coisas não estão bem, você começa a buscar Deus, e aí você aprende lições preciosíssimas. Então quando vem um problema, você agradeça a Deus, fala: Deus, não pelo problema em si, mas porque através daquele problema você vai crescer e vai alcançar um nível maior diante de Deus. Lá em Atos capítulo 16, Paulo e Silas foram presos, e além de ser presos, foram chicoteados, ou seja, deram varadas nele. Alguém já levou varada? Quando eu era moleque eu levei uma varada assim, que eu lembrei dela alguns dias, mas uma varada. Eles levaram várias varadas, colocaram os dois na prisão, presos, com as costas ardendo, sangrando, mas perto da meia-noite, diz a palavra, eles oravam e o que? Cantavam a Deus. Por isso que ele fala assim, olha, as suas palavras devem ser sempre um cântico, um hino de louvor ao Senhor. E eles louvavam o Senhor. Aí chacoalhou a prisão, abriram-se as portas, e o carcereiro olhou aquilo e tirou a espada e ia se matar. Ele falou: não faça nenhum mal para você. Queridos, Paulo e Silas foram presos para salvar um homem, não só um homem, mas uma família inteira. A família do carcereiro, salvar a vida daquele homem do inferno. E aí ele prega a palavra, o homem crê, ele fala: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus. E ali ele foi salvo, a sua família foi salva. Eles lá curaram as feridas, imagina isso. Às vezes uma machucadinha, você fala: ai meu Deus, tem que tomar banho agora, né? E sai ardendo. Ali eles curaram, tomaram uma refeição juntos, e aquela família foi salva. Mas pelo Espírito Santo, pelo quem? Por quem? Pelo Espírito Santo, eles cantavam e oravam ao Senhor, em meio à crise, em meio à dificuldade. Os meus lábios não vão se calar, não vão se fechar. As situações e circunstâncias, Satanás não vão fechar os meus lábios. Por isso, esposa, quando você entrar na sua casa, traga um ambiente de alegria, fale boas coisas. Marido, quando você entrar na sua casa, elogie a sua casa, elogie a sua esposa, os seus filhos. Esposa, elogie o seu marido. Faz um ambiente agradável dentro de casa. Isso não cabe ao Espírito Santo, cabe a você. Através de você ele vai agir. Amém, queridos? Seja feliz. Agradeça a Deus pelo teu marido. Pastor, você não conhece a peça. Eu sei que eu não conheço. Jesus conhece. E eu te pergunto, Jesus ama ele, sim ou não? Por que você não vai amá-lo? Quem é você para não amá-lo? Se o Santo, o Criador de todas as coisas, o ama.
Amém, irmãos? Eu vi isso na minha vida, na minha família. Durante a minha vida, eu nunca vi o meu pai dar um beijo na minha mãe, um beijo na boca da minha mãe. Nunca vi. Mas a minha mãe insistiu em oração, ela mudava o ambiente, o clima da casa, e ela trazia um ambiente celestial para dentro de casa, que tocou tanto a vida daquele homem, que durante a velhice dele, ele falava, bem, eu vou dormir, e dava um selinho nela e ia dormir. Nunca vi isso, irmãos. Sabe por quê? Alguém decidiu mudar o ambiente, pelo Espírito Santo. Porque ela começou, ao invés de reclamar do marido dela, começou a agradecer a Deus por ele, porque era o pai dos meus filhos, foi a pessoa que eu escolhi para casar. Amém, irmãos? Às vezes a gente acha que o outro é encrenca, e a encrenca somos nós. Que o Senhor nos ajude nessa noite. Quando você entrar no seu trabalho, você fala, bom dia! Ao instrupista vai falar assim, bom dia por quê? Assim, por quê? Porque eu estou feliz da vida, porque Jesus comanda a minha vida, porque Ele é Deus. Aí o sujeito vai assim, esse é um bobo alegre. Eu quero ser um bobo alegre, irmãos. Não tem problema, mas eu sei quem eu sou em Cristo, porque o Espírito de Deus, Ele está acima disso. Então, agradeça a Deus, e você tem motivos para isso. Mesmo em meio a uma prisão, eles louvavam e eles falavam, Senhor, o Senhor tem algo para nós aqui. Em terceiro e último lugar, diz aqui no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Temor é a inclusão de Deus em todas as áreas da minha vida. E Ele está dizendo, sujeitai-vos uns aos outros. Ele está dizendo, renda-se à admoestação uns dos outros. Obedeça voluntariamente um ao outro. Filipenses 2, 3 e 4 diz assim, falando da humildade, ele fala, considere cada um os outros superiores a si mesmo. Ele está falando lá em 1 Pedro, tratai a todos com honra. Sujeitar-se é honrar a pessoa, é saber que uma pessoa que não tem cultura nenhuma, eu considero ele superior, eu me sujeito a ele, e ele se sujeita a mim. Amém, não? Jesus um dia caminhando com os discípulos, chegou Tiago e João, ali no pé de orelha de Jesus, um do lado do outro, falou assim, Jesus, queremos te pedir algo. Ele fala, pois não, meus filhos, discípulos, amados, lá na tua glória, sabemos que o Senhor veio do Pai, vai voltar para o Pai, cremos nisso, permite que o João fique à direita e o Tiago à esquerda. Aí Jesus olhou para eles, olhou, e os 12 ouviram, porque eles não tiveram cuidado de falar assim, no secreto, perto de todo mundo. E os 10 falaram, o que é isso aí? O que eu estou ouvindo? Aí gerou um ciúme no meio do pessoal lá, uma indignação. Aí Jesus chamou os 2 à parte, falou assim, vem cá, deixa eu falar um negócio para vocês. Os governadores dos povos, eles tratam dessa forma, eles dominam, mas entre vós não é assim. Aquele que for o menor, será o maior. Aquele que for servo, diácono, serviçal, será maior que o outro. E aquele que for o menor ainda de todos os menores, aí ele fala do doulos, do escravo, esse sim tem lugar especial. Ele está dizendo, irmãos, ele está dizendo, quem está ouvindo? Que quando eu sirvo alguém, me humilho, o Senhor me exalta. A condição para a exaltação é a humilhação. Porque se você exalta um tolo, ele vai pegar aquela autoridade e vai usá-la de forma errada. O tolo não pode ser exaltado, porque primeiro ele tem que ser humilhado, tem que aprender que eu exerço a autoridade quando eu sou humilde. Amém, não? Que o Senhor nos ajude nisso. Uma das evidências de eu estar cheio do Espírito Santo é que eu me sujeito, eu estou disposto. Hoje pela manhã, nós temos um telhado aqui que não está muito bom, nós vamos ter que mexer nele. E aí a telha está com problema, eu precisava tirar um pedaço dessa telha, passou a semana, esqueci.
E aí o Benê veio de manhã para pegar um pedaço da telha para levar para a fábrica lá e mostrar como é que está. E eu cheguei aqui para o Chiquinho fica na porta, estava de branco, tava calça escura de branco. Eu falei, rapaz, eu preciso pedir uma coisa. Ele falou, pode pedir, pastor. Eu falei, cara, mas não é uma coisa muito boa não. Ele falou, pode pedir, pastor. Para pegar a escada, subir no telhado, irmãos, e tirar um pedaço lá, não sei o quê. Eu falei assim, pode deixar que eu faço, pastor. Aí foi lá, tirou, daqui a pouco estava lá, tudo resolvido, disposição para servir. Irmãos, entenda isso em nome de Jesus. Você foi criado por Deus para servir. Você foi criado por Deus para ajudar o teu irmão. Você foi criado por Deus para falar, aqui, estou à disposição, o que você precisa de mim? É o obreiro que não está na escala, mas ele não está nem aí, ele veio para servir. Não é aquele que fala assim, hoje eu não estou na escala. Não, eu estou na escala todo dia, todas as reuniões, eu estou disposto. O que você está precisando aí? Fala para mim. É a pessoa que está disposta, é a pessoa que dá um jeito e faz, é a pessoa que fala, eu existo para servir, então eu quero servir. Porque quando nós nos sujeitamos uns aos outros, que ele diz aqui, sujeitai-vos uns aos outros, cheio do Espírito Santo, no temor de Deus, eu estou me sujeitando a Deus, porque eu quero servir aquela pessoa. Estou disposto, pastor. Amém, não? Quando nós começamos a medir, irmãos, não dá, mas para outras coisas, para os meus interesses dá, mas para os interesses do reino nunca dá. Não pode. Por que não me avisou com antecedência? Às vezes não dá, mas eu quero servir. Diga para o teu irmão assim, eu quero servir você. Diga para ele, pelo Espírito Santo e cheio do Espírito Santo, eu quero te servir. Eu quero me sujeitar uns aos outros. É interessante, se você der uma olhadinha depois na sequência desse texto em casa, aí no capítulo 5, ele fala, no versículo 21, sujeitáveis uns aos outros, aí ele começa a falar, mulheres sejam submissas aos próprios maridos. Olha aqui para mim, antes de casar, quando eles eram namorado, noivo, eles tinham que se sujeitar um ao outro, amém não? Pastor, mas é mulher, mas é que sujeitar a mulher, eu ouço ela, eu considero ela superior a mim. Aí você casa, aí existe no casamento, enquanto esposo e esposa, aí sim existe uma hierarquia. Mas irmãos, nós temos que aprender a ouvir antes do casamento, e é muito difícil ouvir depois do casamento. Por isso que antes de casar, antes de ser marido e mulher, vocês eram irmãos e continuam sendo irmãos. E aí a Bíblia diz, sujeitai-vos aos outros. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém, não? E aí nós ouvimos um ao outro, consideramos um ao outro, e queremos o bem um do outro. Amém? Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo, levanta a mão, diga, eu quero, Jesus. Feche seus olhos agora e fale, eu quero, Jesus, eu quero. Amém? Outra coisa, eu quero terminar. Mas antes de terminar, eu quero dar uma palavra para os pais, porque hoje é dia é todo dia. E eu quero lembrar de um homem, abra sua Bíblia comigo, eu vou encerrar aqui. Mas eu quero só trazer uma mensagem rapidinha para os pais. Mateus capítulo 1, diz assim, de um homem que é falado aqui no início do Evangelho, pelo menos de 2 evangelhos, e que depois não se fala mais nele, mas ele permanece na genealogia de Jesus. E diz assim aqui 1:8 de Mateus. Quem abriu, diga amém. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, tido relações íntimas, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre José. Porque José, na genealogia, ele era o pai de Jesus, mas na verdade ele era um padrasto, porque só Maria era mãe, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, amém não? Agora, esse homem tem um valor tremendo, eu quero falar para os pais, para os homens, e as mulheres também aprendam com isso. Esse homem, ele tem uma importância tremenda, porque mesmo quando nesse tempo as pessoas não carregavam o Espírito Santo dentro delas, mas esse homem era dirigido pelo Espírito Santo. Era o que, irmãos? Dirigido pelo Espírito Santo.
E diz aqui que daqui a pouco ele está noivando com Maria, né? E para a cultura judaica, o noivado já era o casamento. Inclusive, era tido como divórcio, caso ele rompesse o noivado. E ele está noivando com a moça. Alguns dizem que eles moravam juntos, outros dizem que não, mas não vem ao caso. Eles tinham um compromisso seríssimo. E daqui a pouco a Maria chega para José e fala assim: José, eu estou grávida. Homens, pensa bem. Você está namorando noivo com a pessoa, e a namorada, a noiva, fala assim: bem, eu estou grávida. O que você fez? Não, é do Espírito Santo. Ele vai falar: Espírito Santo? Deixa eu ir no Google, né? Mulher que ficou grávida pelo Espírito Santo. Não tem. Deixa eu ir lá sei lá, em alguma coisa, nos anais aí da humanidade. Não, Maria, não tem essa história não. Você deve ter feito alguma coisa errada aí. E aí diz a Bíblia, que no capítulo 2, diz assim, capítulo 19, mas José, seu esposo, sendo o que, igreja? Justo, e não querendo infamar, não querendo expô-la publicamente, resolveu deixá-la secretamente. Aí esse homem, o primeiro valor dele aparece. José foi um homem que ele conseguiu vencer a sua natureza masculina. Ele não deixou que isso prevalecesse. Ele não deixou que o sentimento, entre aspas, de traição ou qualquer outra coisa, o vencesse. Então ele pega aquela mulher e fala assim, e ela deveria ser apedrejada pela lei de Moisés, né? Ele fala assim: eu vou deixá-la, eu não vou ficar com ela, mas também não vou fazer mal a ela. Vocês estão entendendo ou não? Se isso não é Espírito Santo, homens, tem gente que deixa por muito menos. E ele assume aquilo ali, e ele fala assim: eu vou deixá-la. Mas aí vem uma outra coisa, uma outra coisa que fala sobre ele, versículo 20, enquanto ele ponderava, ainda não tinha deixado a Maria, enquanto ele ponderava nessas coisas, que apareceu em sonho um anjo do Senhor, diga amém, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E diz a Bíblia, dois versículos para frente, que ele obedeceu e assumiu Maria como a sua esposa, e ficou como aquele que engravidou a mulher no tempo do noivado. Amém? Não? Ficou bom para ele? Não. Simplesmente alguém olhou e ele ficou com uma imagem negativa, mas ele assume aquilo lá. Mas esse anjo do Senhor aparece para José 3 vezes, irmãos. Esse homem tinha uma sensibilidade ao mundo espiritual muito grande. No entanto, ele encara uma situação totalmente, ele não tinha vivido para aquilo. Ele tinha vivido para ter a sua esposa e ser dele, e acabou. Mas quem vem nascendo aí? Quem é a pessoa que está no ventre da minha esposa? É do Espírito Santo. Mas como que é esse negócio de Espírito Santo? Irmãos, José nos ensina a não ficar lutando com Deus, porque a mente do homem, ela é muito lógica, e a mente da mulher não é lógica, mas assim, ela é diferente. Amém? Não? Certa vez o marido chegou aqui e falou assim: pastor, sabe o que é, pastor? Eu não consegui entender a minha esposa. Eu levantei e falei assim: estamos juntos. Eu também não entendo. Tem coisa que você não entende, mas aí é a companheira, é a minha esposa, é aquela que o Senhor me deu, e com ela eu fico, e com ela eu vou envelhecer, e nós vamos juntos. Amém? Não? Mas eu não entendo muita coisa. Então, meu irmão, homem, quando você não entender nada, vai dormir, que o anjo vai aparecer para você. Amém? Não? E o anjo vai falar, agora você tem que obedecer. E o anjo vai falar assim: olha, fulano, eu também não entendo muito bem elas não, quem fez foi o pai lá, mas melhor você obedecer ao pai. Obedece que você vai bem, né? E ele ouviu o anjo, e ele obedeceu. Amém, homens? Queridos, se ele não tivesse dado ouvidos a primeira vez que o anjo apareceu, ele não teria tido as 2 outras experiências que ele teve com o anjo. Quem pode dizer amém por isso? Amém? Não?
Aí no versículo 24, despertado José do sono, fez como lhe ordenara. E aí, né? Aí diz aqui no versículo, no capítulo 2, verso 13, diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor, segunda vez para José, a José em sonhos, e disse: vai embora e foge para o Egito. Aqui que está acontecendo, que Herodes estava agora perseguindo os meninos, queria matar alguém que estava dizendo que estava nascendo um rei. E aí o anjo vai lá para José e fala assim: José, você tem que largar tudo, larga a empresa, larga a marcenaria, larga a carpintaria aí, vai embora, larga todo mundo, larga parente, larga amigos, larga todo mundo e vai embora para o Egito. Ele ficou: mas eu vou ir, aí o que vai acontecer? Foi embora, pegou a Maria, o menininho, e foi embora para o Egito. Aí está no Egito, se assentou no Egito. Aí eu estou achando isso, né? Não fala a Bíblia. E aí estabeleceu lá de novo, já distribuiu os cartõezinhos, mandou mensagem pelo Face, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Chegou um carpinteiro na cidade, estava lá empregado, estava bom, estava ganhando dinheiro. Aí ele dorme de novo. Ele o quê? Por que será que Deus só fala com o homem quando dorme, né? Eu não entendo muito bem essas coisas. Mas aí ele dorme de novo, o anjo aparece: agora está na hora de você sair daqui, volta para lá. Toca José pegar Maria, pegar o menino e voltar para a casa dele. Você está entendendo a dinâmica do Espírito? E quando você resolve obedecê-lo, o que acontece? Você entra na genealogia de Jesus, e sem ser pai dele, legítimo no sentido de ter gerado ele. E eu quero dar uma palavra para vocês, homens: sejam sensíveis ao Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, seja um pai, um marido que agrada a Deus e que honre ao Senhor. Este homem protegeu a sua família, protegeu o seu filho, ele obedeceu o Senhor, e ele não deixou que a sua natureza masculina vencesse a voz de Deus e não fosse para fora, porque ele poderia pegar a Maria e falar assim: está aqui, ó, gente, está grávida e não fui eu, pode mandar bala. Mas não, ele protegeu. Amém? Não faça nada enquanto você não entender. O Espírito Santo vai falar com você, mas você precisa o quê? Entrar no teu quarto, fechar a porta, pendurar o negocinho, dobrar o seu joelho e deixar que o Espírito Santo fale com você. Nada nesse mundo, por melhor que seja, não vai conseguir suprir o lugar do Espírito Santo. Por isso ele diz: enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Com seus olhos fechados, se você quer isso, fale: Espírito Santo, me enche agora, me enche da tua presença. Abra as portas da sua vida e diga a Ele: pode entrar, Espírito. Eu não coloco obstáculo, eu não restrinjo a sua ação na minha vida. Pode agir aqui na minha vida, pode me tocar, Espírito Santo. Pode, Espírito Santo, tocar na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai entrando lá no interior do coração de cada um. Oh Senhor, vai mudando o nosso vocabulário, a nossa maneira de falar, falando entre vós com salmos e hinos, louvando a Deus de coração com cânticos espirituais. Vai gerando aqui corações gratos ao Senhor. Você que tem reclamado, murmurado de pessoas, do cônjuge, dos filhos, às vezes queria ter tanto um filho, uma filha, a hora que Deus dá, daqui a pouco começa a reclamar daquilo que Deus deu, porque está dando muito trabalho. Em nome de Jesus, dá-nos um coração grato
possamos entender que fomos feitos para nos sujeitar uns aos outros, nos render uns aos outros, considerar cada um superior a si mesmo, honrar um ao outro, porque quando eu me sujeito eu honro a pessoa, e quando eu honro a pessoa eu honro a Deus, e quando eu honro a Deus Ele me honra. Que os pais que estão aqui nessa noite possam vencer os seus limites, ser dirigidos pelo Espírito Santo, ser sensíveis à voz do Senhor. E quando você, meu irmão, não entender as coisas, você vai aos pés do Senhor, que Ele vai falar contigo. Mas seja o protetor da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. Em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, o Teu Espírito gerando alegria nos corações. Em cada coração aqui, uma paz, uma alegria, um prazer, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu quero declarar o Teu Espírito livre para encher cada coração aqui, para trazer alívio, para trazer fé, para trazer descanso, para trazer vida, restaurar relacionamentos, restaurar a comunicação, restaurar a saúde física, a saúde emocional, restaurar a saúde espiritual. Espírito Santo, enche cada um aqui da Tua presença. Ore comigo, igreja, diga assim: Espírito Santo, enche o meu coração, enche a minha vida da Tua presença. Todas as áreas da minha vida sejam cheias da Tua presença, em nome de Jesus. Amém.